família SEC, hoje estamos começando o episódio 2 do podcast com o nosso convidado Felipe Vidal, psicólogo, miracemense, e a nossa aluna Bruna, do terceiro ano, formanda, que veio aí. Vamos às considerações iniciais. Fala, Bruna, bom dia. Bom dia, gente. Hoje a gente veio trazer um psicólogo, que é um tema muito relevante, né, na atualidade, ainda mais pós-pandemia, que todo mundo ficou muito preocupado com a situação mental. Foi até tema da redação do Enem de 2020, se eu não me engano. Então a gente quis trazer um profissional para esclarecer as dúvidas e, sei lá, solucionar algumas questões que vocês possam ter. Considerações iniciais, Felipe. Bom dia a todos, bom dia pessoal. É uma honra para mim estar aqui no SEC, sendo uma escola de Miracema, filho de Miracema, e a escola do meu filho que eu tanto gosto. Ô Felipe, antes da gente chamar vocês, foi um conjunto, né? Que eu falei que agora o nosso podcast ele vai ser uma série mesmo. Né? Aí, o nosso primeiro convidado foi o Lucas. E dentro do Lucas, o Lucas foi um professor de história, ele falou sobre a profissão dele e falou sobre as atualidades, e dentro das atualidades estava a psicologia. Então foi dentro do ciclo das perguntas foi a que eu falei, não, vamos chamar primeiro o psicólogo. E então, se você está dentro dos favoritos aí da galera, eu acho que futuramente vai ser mesmo, mas vamos chegar nisso daí. Primeira coisa, conta um pouquinho da sua história, cara, de onde você veio, nasceu. Bom, eu sou filho de Miracema, nasci em Miracema em 1980, né, no dia 25 de janeiro. Fiz o meu ensino fundamental todo aqui, né? Antigamente era até a 8ª série, porque tinha um CA, né? Hoje o CA passou o primeiro ano e vai até o 9º ano. Concluí no Colégio Estadual Deodato Linhares. Do Colégio Estadual Deodato Linhares eu fui fazer prova para o CTU, em Juiz de Fora, Centro Técnico Universitário. Eu tinha 14 anos na época. E aí uma dica, pessoal: quando forem fazer concurso, não deixe as folhas de resumo debaixo da carteira. Isso é uma dica. Estava eu com a folha de resumo embaixo da carteira e o fiscal achou que eu estava colando, me eliminou da prova. Eu tinha na minha cabeça, na época, o CTU, não sei se ainda é assim, você botava uma primeira opção e uma segunda opção. Então, na minha primeira opção, ela era mecânica, e a minha segunda opção, ela era técnica em processamento de dados, né? Eu tinha tudo para passar, cara, eu estudei muito na época. Mas, foi eliminado da prova, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Descobri que em Juiz de Fora tinha o Colégio Politécnico Pio XII, que também era uma escola técnica. E lá eu fiz técnico em processamento de dados por 3 anos. Depois fiquei mais um ano em Juiz de Fora, até que eu fui ao Rio e fui fazer a minha graduação em psicologia. Fiz a minha graduação, entrei em 1999. Acho que você nem era nascido, né, Bruno? Não. 1999. Saí, me formei em dezembro de 2003 e comecei a trabalhar em janeiro de 2004. E desde então eu nunca parei. Eu não tive uma semana que eu não tivesse trabalho na área. Eu já passei pela psicologia social, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava numa ONG chamada ProSol, no programa do governo do estado do Rio, programa Reconstruindo a Cidadania. Mas no caso você ficou um pouco no Rio. Morei no Rio até 2008. Ah, tá. E aí em 2008 eu fiz o concurso para Miracema. A primeira colocada fez 40 pontos, eu fiz 39 pontos, fiquei em segundo. E aí vim para cá. E aí eu voltei para Terrinha. Eu até recentemente publiquei essa semana uma foto da igreja, né, com as luzes do Festival da Cultura, como diz a música do Defonso, né? Eu até namorei a garota de Ipanema, mas senti saudade lá de Miracema. Não tem jeito. E aí eu voltei para cá e tô aqui desde então. Mas lá no Rio eu passei pela psicologia social, passei pela psicologia escolar. E Miracema eu vim para a área da saúde. Pô, a gente vai chegar nessa da escolar. Mas o que de fato, como que apareceu essa psicologia? Você já tinha em mente alguma coisa? Não. Assim? Mas como é que
foi, assim? Cara, é meio louco assim, cara. Sabe quando você tá... Eu tava fazendo técnico de processamento de dados em Juiz de Fora, eu morava em República. E naquela época era muito comum você ter assinatura de revista. Hoje eu não sei mais se assinam revista ou jornal, porque é tudo, né? É tudo eletrônico. E eu tinha muita facilidade com computação, com tecnologia, como eu tenho até hoje. Você, na época, para ligar um computador, você ganhava 50 reais, cara, só para ligar os cabos. Era algo banal. Para terem uma ideia, em 1995, se a galera mais velha vai lembrar, existia um cursinho de informática chamado Data Control. Data Control chegou a ser patrocinador master do Clube de Regatas Vasco da Gama. De tanta grana que rolava no meio. Era incrível, assim. Mas eu estava nesse meio, e aí eu desenvolvi LER, de ficar... Quando você faz um programa, na minha época eu programava em Clipper, Pascal, DBase e Foxbase, se eu não me engano. Tem tempo, cara, eu tinha 15 anos. Eram 5.000 linhas de programação. Então, quando você chegava no final de um programa, de uma linha de programação, se alguma coisa desse errado, você tinha que revisar aquilo tudo e ir alterando item por item. E programação, antigamente, é muito como... você trabalhava muito com matrizes, né? Era matemática pura, mas era bom, eu gostava, eu era bom em matemática. Mas aí, voltando ao assunto, para não perder, assinava-se revista e eu estava lendo Veja, a revista Veja. Aí eu vi lá, poxa, psicologia, profissão do futuro. Eu falei, pô, caramba. 95. Por aí, 95, 96. Psicologia, profissão do futuro. Eu devia ter guardado essa revista para processar a Veja até hoje. Mas eu li a matéria, achei interessante a profissão, e aí eu fui procurar informações, né? Conversar com profissionais. Eu acho que a maneira que você tem de saber qual profissão você quer seguir é conversar com profissionais da área. É a melhor maneira que tem. Você vai ter um panorama em que pé está a profissão, como ela aonde você pode entrar, o que você pode fazer. As dificuldades. É de tudo isso. E aí eu fui conversar, falei, pô, gostei. Aí eu falei, pô mãe, quero ser psicólogo. Minha mãe, sua mãe é assistente social, cara, sai fora. Minha mãe é assistente social da antiga Sérgio, Companhia Elétrica do Rio. Ela, no primeiro momento, ela ficou pé atrás. Eu trabalhava na Sérgio, serviço social. Eu falei, mãe, mas eu vou fazer psicologia. Ah, meu filho, eu te dou 5 anos da minha vida para você fazer. E assim foi. Ela me deu 5 anos, como ela fala, de eu ir para o Rio, dela me dar as condições para que eu pudesse estudar, né? E eu fui pro Rio, fui fazer a Universidade Veiga de Almeida, na época ali na Tijuca, Maracanã, fica ali. O interessante dessa questão aí, no primeiro dia de aula, né? Eu morei em Juiz de Fora há 4 anos, mas a gente é do interior, né? No primeiro dia de aula vai o Felipe todo engomado na universidade, camisa social, sapato, tudo bonitinho. Quando eu chego na minha sala, o nego tá de sandália de dedo, top, shortinho, All-Star, Bruno. All-Star era demais, era havaiana, se não tivesse descalço, cara. E aí a professora colocou todo mundo num U na sala, né? Fez as carteiras em forma de U. Minha sala tinha 35 alunos, cara. Iniciou com 35 alunos na graduação. E ela perguntou um por um. O nome da professora, se não me engano, era Cristina Loiro. Primeira matéria era psicologia e profissão. Ela perguntou um por um o que cada um estava fazendo ali. E muitas das respostas eram assim: ah, eu vim aqui porque eu quero me encontrar. Eu vim aqui porque eu dou conselho aos meus amigos e eu sou legal pra caramba nisso. Eu vim aqui porque os meus amigos gostam de conversar comigo.
É sério, não ri não, isso é verdade. Eu já escutei isso de alguma pessoa. Eu vi numa revista. Eu vim aqui por causa disso. Eu vim aqui porque eu sou um bom ouvinte. Aí ela chegou pra mim e falou assim: pô, você tá aqui por causa de quê, cara? Eu li numa revista que psicologia era uma profissão maneira. E eu queria ser astronauta, mas o Brasil não tem. Não tem. Mano, é sacanagem. Não, cara. Fiz isso. Rapaz, se eu te contar o que eu fiz na graduação, você não acredita. Eu cantei uma professora na graduação. Pô. Não façam isso. Não galera, não façam isso. Vocês vão passar vergonha. Pô, o tema era feitiço na aula. Eu cantei a professora. Mas passei com 10, pô. Não fiz nem velho. Entrou pra escola. Pô. E aí eu falei, pô, como o Brasil também não tem nenhum programa aeroespacial, tô aqui. Aí ela deu uma risada e eu era justamente o último da ponta, lembra até isso, da ponta direita, assim, da sala aqui, quadra aqui, eu era o último aqui, ela deu uma risada e falou assim: olha, vocês que estão aqui porque conversam bastante, que dão conselho, têm bom ouvido, são bons amigos, procurem outra coisa. Psicologia não é dar conselho, psicologia não é ser amigo. Vocês aqui vão se desconstruir para construir, vocês não vão se encontrar, vocês vão inicialmente se perder. Aí ela olhou pra mim e falou assim: você vai ficando, vamos ver até onde você vai. Pô, mas faz total sentido. Isso daí que você falou faz total sentido, porque eu escutei de algumas pessoas daqui, inclusive na escola, falando assim: não, pô, porque eu acho que dá, porque eu sou um bom ouvinte, eu sei dar conselho. Eu já escutei isso daqui, isso é uma coisa mais comum que existe. E aí vem onde eu quero chegar. Minha turma começou com 35 alunos, formaram-se 13. Durante essa caminhada de 5 anos, na graduação, muitos abandonaram e outros tiveram surto. Que isso, cara? Parece brincadeira, mas é verdade. Se você pegar um manual psiquiátrico, né? Vamos falar assim, é como se você lê a bula de um remédio. Se você pegar a bula da dipirona, você vai começar a ler e vai falar: caramba, eu tenho isso tudo. Vai fazer isso tudo. Se você pegar o manual psiquiátrico e você for ler sobre depressão, esquizofrenia, fobia social, agora fobia, o que seja, você vai achar que você tem todos os sintomas. Então, aquela pessoa que já não está bem consigo mesmo, vai se adaptando, entrando isso daí. Pô, faz sentido pra caramba. Né? E aí a turma foi diminuindo ao longo desses 5 anos. E aí eu me formei em dezembro de 2003. Mas assim, você teve uma dificuldade em relação ao mercado de trabalho? Ou você já chegou, você já falou que já trabalhou no começo do trabalho? Já, mas aí é uma dica que eu dou a todo mundo, cara, não só da psicologia. Eu tive, não sei se sorte, não sei se competência, na minha época estágio remunerado era algo muito difícil. Hoje você tem o CEE que faz toda essa que faz todo esse trâmite entre o aluno e a instituição. Mas na minha época não se tinha, era muito complicado. E eu vi no mural da faculdade, FIA abre concurso, né? Não era concurso, abre prova para estágio. Você tinha que fazer uma prova, você ficando entre os primeiros, você iria fazer estágio na FIA, Fundação da Infância e Adolescência. Existe ainda a FIA? Existe, mas não como era antigamente. A FIA era uma potência no Rio, assim, em termos de programa, cara. Só eu dentro da FIA, eu participei de 3 programas. Eu comecei na FIA num lar para crianças abandonadas.
mas crianças essas com algum tipo de deficiência, que fica ali no Barreto, em Niterói, atrás do antigo, não sei hoje se ainda é Sans Club, tá? Eu comecei ali, fiquei um ano ali, depois eu fui trabalhar lá ali no Sambódromo, Praça 11, atrás do Juizado da Infância e Adolescência tinha um programa chamado CRIA, que é o Centro de Referência para Infância e Adolescência, que trabalhava com crianças que eram exploradas sexualmente. Isso tudo no estágio? Tudo em estágio, tá? Eu fiquei um ano em cada um. E depois eu fui trabalhar em Ipanema, na igreja da Ressurreição em Ipanema. Ela tinha um bloco de salas em cima dela, e a FIA sublocava ou era cedida para a FIA ali. Ela tinha um programa que trabalhava com jovens que eram inseridos no mercado de trabalho. Então eu trabalhava lá junto com a diretora do programa na época, que é a Silvia Valverde, o nome dela. Galera, eu sou gago, tá? Eu sou um psicólogo gago. Fiz 5 anos de fono. Lá eu trabalhava com dinâmicas de grupo, preparando esses jovens para fazer o mercado de trabalho. Entendeu? Que é o que o CIE faz hoje. Entendeu? Mas assim, então tá, você entrou no estágio, mas aí... Então, aí esse estágio ele era remunerado, né? E dentro desse estágio eu fui conhecendo pessoas importantes no meio, que poderiam me indicar a uma profissão. Dentro do CRIA, por exemplo, eu conheci a Simone, uma psicóloga, que aí ela saiu da FI e foi para essa ONG trabalhar no programa do Estado Reconstruindo a Cidadania. Quando eu me formei, a Simone me conhecia e Felipe, vem. Simone estava lá já, Regina, que foi minha supervisora de estágio, Regina Suinerger, uma pessoa fantástica. Elas me levaram para trabalhar, para atuar junto a essa ONG. É importante você conhecer pessoas que possam te abrir portas, não tem jeito. Você, quando sai de uma universidade, você sai cru. Você acha que vai mudar o mundo, que tudo é muito fácil, que é assim, ó. Principalmente na minha época, se acreditava que o ensino superior era a porta de entrada para o mercado de trabalho. Eu acho que isso hoje caiu por terra, quando você vê tecnólogo indo para o mercado de trabalho ganhando mais do que quem tem ensino superior. Hoje você tem outras profissões, né? Você tem o e-esporte, o cara nem faz ensino superior, o cara fica em frente ao computador o dia inteiro jogando. Se isso fosse na minha época, tava feio, cara. Eu jogo videogame até hoje. Na minha época não tinha. Galera, se eu chamar o Felipe de Jaco alguma hora, porque a gente se conhece há muitos anos, então relevem esse tipo de coisa. Mas eu queria saber o que você acha dessa valorização da sua profissão, se você acha valorizada o suficiente ou não, porque a gente sabe que tem pais que não levam a criança ao psicólogo porque acham que é besteira, que não tem necessidade de ser tratado. Então, Bruna, a psicologia, nós estamos no século XXI, é isso? A psicologia ainda ainda sofre os preconceitos, né? Primeiro, por desconhecimento, e segundo, porque as pessoas carregam aquela coisa de quem vai a psicólogo é maluco, né? E não é bem assim. Você vai ao psicólogo para você se conhecer. Você vai ao psicólogo para aprender a lidar com toda essa pressão que o mundo coloca sobre você, né? Se você não saber lidar com seus dragões internos, com seus monstros, você não vai conseguir lidar com os monstros do lado de fora. Então você vai à psicologia, você vai à terapia para tal. Só que você vem de uma época de manicômios, né? Onde os psicólogos, psiquiatras atuavam. Então nós ficamos marcados e taxados por isso. Entendi. E né? com essa relação da pandemia, você sentiu que
isso poderia atrapalhar os futuros psicólogos, como que eles iriam lidar com isso, que foi novo para todo mundo, né? Então, cara, aí vem um outro porém, talvez aí seja a tal profissão do futuro visto lá atrás em 1995, 96 na revista Veja, né? Porque já há estudos já comprovados por universidades do mundo todo que a pandemia, esses 2 anos de pandemia, aumentou e muito, mas e muito o índice de transtornos da classe de humor, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno misto de ansiedade e depressão, né? Isso aumentou bastante, principalmente entre os jovens que não têm o mecanismo psíquico para aguentar a pressão que foi. Sim. Né? Veja bem, você quando pega uma criança, você pega uma pedra bruta, você vai lapidando essa pedra. Então, aí quando você pega uma criança, você pega uma pedra bruta. Meu filho tem 6 anos, eu estou trabalhando ele, tá? Para quando chegar na adolescência, eu poder polir essa pedra, poder polir essa criança e preparar ele para a fase adulta, para que ele possa lidar com todas as angústias e frustrações que vão encontrar ele à frente, né? Que até então, quando vocês estão conosco, a gente, de qualquer maneira, a gente tenta proteger. Isso é normal, isso é de pai e de mãe, tá? Então, essa pandemia, ela deixou todo mundo muito vulnerável, principalmente por toda a pressão que foi feita de morte, perda, doença, inflação, economia, tudo ficou desestabilizado, e os jovens foram os mais atingidos. Não, e o mais doido também, até para você explicar para uma criança a pandemia, deve ter sido horroroso. Você não pode brincar com o colega. Cara, do meu filho, vou te falar do meu filho. Meu filho, o SEC parou em 2020, correto? Em 2021 o SEC voltou quando? Não me recordo. Eu vou falar setembro, agora? Foi por isso. Setembro? Eu achei que era em outubro. Por aí, não vou lembrar, mas vou falar assim. Umas 2 semanas antes do SEC mandar o informativo que as aulas iriam retornar de maneira presencial, com todos os cuidados, máscara, checagem, aquela coisa toda, o Benício chega em casa do trabalho e o Benício está chorando, mas chorando copiosamente. O que foi, meu filho? Aí eu ajoelhei para o que foi, Benício? O que tá vendo? Papai tá preocupado. Papai, eu não aguento mais aula online, papai. Eu não quero mais aula de computador, papai. Eu quero os meus amigos, eu quero os meus amigos, eu sinto falta da minha escola, eu quero o meu CECE. Ele chamava o SEC de CECE. Eu quero ir pro meu CECE, papai, eu quero os meus amigos, eu não aguento mais fazer isso. Ele chorava. E aí a minha esposa, não, Benício tem que fazer, não, Benício não tem que fazer mais nada. A aula online tá fazendo mal a ele. E aí eu bati o martelo lá em casa. Se o SEC não retornar, o Benício não faz mais aula online porque estava fazendo mal. É porque a gente também tem aquela política de não dar tela, né? E ficou Tem que ser. tela. Né? Mas aí que foi legal que quando para ele foi o ápice para ele, que ele não aguentava mais, o SEC mandou um comunicado que queria retornar. Cara, a alegria do Benício retornando à escola, mesmo que seja com máscara, com tudo. Vocês não fazem ideia do que era aquele menino dentro do carro pulando da minha casa até aqui. Foi muito diferente. Porque eu fico imaginando assim, igual exemplo, ontem o Erasmo estava chovendo, prendeu o Erasmo até 1 ano e 4 meses dentro de casa, meu irmão. Você imagina ficar 1 ano Foi isso aí, cara. de casa. E com o pai trabalhando de domingo a domingo. Em casa. Não, eu trabalhava fora. Gente que tá em casa. Mas eu trabalhei em barreira sanitária, eu trabalhei na epidemiologia, central de orientação do Covid, ambulatório infanto-juvenil e CRAS. Eu trabalhava de domingo a domingo. E teve isso também, né? Essa questão também da perda, também o pessoal teve que se organizar muito, porque foi uma coisa. Você imagina a situação, uma pessoa que perde um pai
E depois como é que fica a família, para a questão até Sim. de como que vai ser agora, a gente tem medo de perder tal pessoa. É bem difícil. Eu acho que foi lógico, né? Foi uma das piores situações que o mundo já viveu recentemente. Mas eu falo que, por um lado, a gente viu que a gente não tem mais essa estabilidade. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar, entendeu? E o que é legal nessa história de pandemia, escuta essa. Como eu trabalhava com jovens na clínica, né? No ambulatório infanto-juvenil, pra que eu tenho que ir à escola? Quando você falava com o jovem, cara, a vida social é importante, né? Não, eu gosto de ficar numa tela, eu gosto de ficar numa sei o quê. Daqui a pouco tá assim, Felipe, eu não tô aguentando mais, filho. Eu preciso estar com os meus amigos. Eu falei, ué, e a questão da tela? Não era legal a tela? O sonho de vocês era ficar no sofá, mexendo no celular, assistindo a aula e tudo? Agora vocês estão vendo que não é. É importante o convívio social. Tem um pensador holandês, está me fugindo o nome dele aqui agora, que ele falava o seguinte: nós somos seres de encontros, né? Um bom encontro potencializa a nossa maneira de existir. Não vou lembrar o nome dele agora, vocês me perdoem, mas vocês podem procurar. Ele é um pensador holandês. Nós somos seres de encontros. Um bom encontro potencializa a nossa maneira de existir. Então você imagina 2 anos sem encontros. Eu falo muito também que a questão social, eu trabalho isso Perde empatia, né? Eu falo muito pela questão social com as crianças, né, que eu trabalhei, né, o terceiro mês acabou, é a saúde mental, física e social, que é as principais dentro do coletivo da saúde, e eu estava falando muito sobre isso, a questão social hoje, as pessoas ficaram, mas quando a gente fica em casa, a gente fica muito blindado. Então, assim, é muito fácil a gente ficar atrás da tela, escrever alguma crítica, tal. E quando a gente vem para esse meio social, as pessoas estão mais, assim, meio ríspidas. Você fala um negócio, a pessoa já está... Por causa disso mesmo, parece que a gente ficou preso mesmo, igual um cachorro. Preso, e assim, agora a gente fica... as emoções estão desequilibradas. E vai demorar um tempo para equilibrar isso. Eu acho que não é realmente de um dia para o outro. Todo mundo quer viver tudo a 1000 km por hora agora. Exatamente. A gente fazer esse negócio de perder o tempo e... Agora vamos tacar o louco, vamos embora. Você vê pelas festas, o pessoal tá metendo pé. Tá indo em qualquer coisa, folia, aonde? A pessoa tá indo. Disputa de porrinha, não tô dentro. Cara, como foi essa transição tá mexendo com o programa, computador e do nada vamos psicologia? Como é que você sentiu isso? Porque tem muita gente que pode começar um curso. Bruna, foi muito estranho assim, porque eu era um cara de exatas e passei a ser um cara, eu vou falar da saúde, total de humanas. né? Eu vou falar da saúde, que a minha graduação ela foi focada para a saúde, até no meu diploma tá lá saúde, mas hoje é humanas. Hoje eu acho que 2 mais 2 não são 4. Mas foi um aprendizado, foi muita leitura, né? Uma das coisas que me facilitaram e ao mesmo tempo foi um pouco ruim, eu morava com uma tia-avó em Itaipu. Quem conhece lá Niterói, Itaipu, é região oceânica de Niterói. E estudava lá no Maracanã. Né? Então eu tinha que sair 5 horas da manhã, tinha que pegar um ônibus de Itaipu na época para Praça 15, depois eu pegava o outro ônibus da Praça 15 ou o metrô até o Maracanã. Acho que era 770 Itaipu Praça 15, 260 Praça 15 ou 160, alguma coisa assim. Mas como era longe, eu passava o dia na universidade. Então eu aproveitei muito a biblioteca da universidade. Naquela época eu lia e consumia muito. Até porque nós não tínhamos a facilidade que tem hoje do celular. Não tínhamos e-book. Tudo físico. Era tudo físico. Então eu tomava café
universidade, comi um podrão, era R$2 o x-tudo. Mas não era o x-tudo como é que não. Era meia fatia de presunto, meia fatia de queijo, um ovo e uma carne, e olha lá. E só voltava para casa à noite. Eu chegava em casa às vezes 6 horas da noite, 7 horas, 5 horas, para ainda fazer alguma coisa e depois dormir e ir pro outro dia. Então isso ajudou bastante. Eu ter contato com os livros. Sim. E você já pensou de desistir da profissão? Ou achou que você não. Algum momento você achou que você não se encontrou, falou, não, vou parar com isso aqui, que é melhor? Aí vem uma outra história engraçada. No 3º período, nós tivemos aula de filosofia, né? Eu não vou lembrar o nome da professora aqui, mas a minha turma me odiou na época por causa disso. Nós fomos estudar, ela foi dar o mito da caverna de Platão. E eu não aceitava que esse cara voltava para libertar quem ficou preso, né? Até porque, é que eu falo, quando a gente lê, a gente acaba achando que aquilo é real. Eu acreditava por ler muito na época, eu falava, o ser humano é egoísta por natureza, e nós somos, raramente pensamos no próximo, esse cara vai voltar nada, ele vai se divertir lá fora, pô, enxergou as luzes, viu todo colorido, largou os grilhões, deixa eles se lascarem, pô. Eu vou voltar pra quê? Os caras não quiseram sair comigo. E isso foi tema de debate durante 6 meses. Eu lembro que quando chegava a aula dela, a turma já saía, que já sabia que eu iria ser o ponto focal. Toda semana. Aquele aluno chato, porque toda semana eu trazia uma referência, toda semana eu buscava o debate. Mas foi bom, porque na hora da prova o único 10 fui eu. Não foi legal. Não, pelo menos argumento. Quando você traz ao debate, que você traz argumentos, é ok. O problema é quando você fala de orelha, né? Aí não funciona. Que é uma coisa que hoje acontece. Isso daí a gente falou também no primeiro podcast, que hoje esse excesso de informação acaba sendo desinformação. As pessoas leem o que ela quer. Sim. Absorvem, na verdade elas leem tudo, mas absorvem o que elas querem. Mas por que, Diego? Tudo hoje é muito fácil. A informação tá aqui, ó, 24 horas por dia, a palma da sua mão. Isso não quer dizer que sejam informações que valem a pena. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Entendeu? Porque infelizmente a tecnologia ela facilita, mas ela também. Teve um dia até que a gente conversou aqui na sala dos professores sobre isso, que eu estava falando que antes, se você quisesse, eu quero descobrir como que faz o radiador, fazer o seu que, você tinha que necessariamente ir no mecânico, o cara ia te dar uma aula, falar sobre. Hoje não, hoje você vai no YouTube, o cara tá lá te ensinando a mexer no computador. Entendeu? Então, Exato. Entendeu? Então isso daí é porque também quando a gente pega essa questão, é uma questão da interpretação também. A interpretação hoje também mudou um pouco. Mudou, porque hoje as pessoas interpretam de muitas formas. Né? Hoje, se você postar que isso daqui é vermelho na internet, vai ter uns 8 que vai falar que era azul, entendeu? A serra não é plana para algumas pessoas? Virou plana. Então pronto, cara. Você pode mostrar foto, a curvatura, você pode provar por A mais B. Não, vai ter um grupo que vai falar que no Wikipedia que é plano. Que é plano, é por aí, cara. Então assim, a questão é qual a qualidade da informação que você está consumindo. É verdade. Exatamente. Entendeu? Eu sou velho, galera, eu sou de 80. Quando eu tinha que apresentar um trabalho no estadual, né? Eu tinha que ir na biblioteca Julieta Damasceno, pegar uma folha pautada, ler livro e escrever numa folha pautada. E não é copiar o livro. É ler o livro, mas eu sou de 90 também, era assim também. E colocar aquilo que você entendeu. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, a gente vai o papo é bom, a gente vai.
Nesse período, eu cheguei a conversar com essa professora de filosofia que eu queria mudar. Eu queria sair da psicologia e fazer filosofia, porque eu me apaixonei pela filosofia. Então você vê, minha primeira opção era mecânica, fui para fazer técnico de processamento de dados, entrei para psicologia e quis mudar para filosofia. Pô, que cara perdido, né, cara? Como é que eu consigo atender os outros, cara? Mas aí a professora conversou comigo na época. Poxa, Felipe, legal, mas você quer entrar em sala de aula? Eu falei, não, eu quero pensar. Eu quero escrever, eu quero... Ela falou, Felipe, isso é muito legal, mas você tem que pensar a longo prazo. Você tem que se planejar. Então veja o que vai ser melhor para você. E aí, cara, eu aprendi algo muito importante, o planejamento. E aí eu segui na psicologia. Mas, Felipe, agora eu lembrei de uma pergunta que até não reformulamos aqui. Pergunta extra não, mas pegando um pouco desse conteúdo aqui, que eu lembrei. Quando essa molecada vai morar fora, eles formam, eles vão morar fora. Ah, que vou levar meu filho lá para Juiz de Fora, vou levar para Niterói, não sei, Gera, Ibiracema, Niterói, Juiz de Fora, nessas áreas mais assim do Rio, até agora tá muita gente indo pro Rio. E, igual você falou, você foi novo para fora. Foi com 15 anos. E como que trabalha, assim, psicologicamente essa criançada, porque no começo é lindo, né? Mas depois tem as dificuldades, que isso também é uma realidade também. Que muitos voltam. Tem alguns que ficam pouco tempo até, entendeu? Cara, Diego, já pensou quando você estava lá, você não vou voltar para Miracema? Olha só, nós estamos falando de gerações diferentes. Né? Hoje eu falo que a geração hoje é a geração do imediatismo. Tudo é para ontem. As pessoas querem que tudo aconteça ontem. Então, quando você vai para fora e você tem essa frustração que as coisas não acontecem de maneira tão fácil, que a vida longe de casa ela é difícil, a vida ela te dá porrada a todo momento, usando uma linguagem clara para todo mundo, a vida não te faz carinho, né? Eu mesmo, quando eu fui morar no Rio, vindo de Juiz de Fora, eu não quis morar mais no Rio, porque eu não aguentava essa questão de sair de um ponto ao outro, levar 2 horas, 3 horas, 4 horas para chegar em um local. Juiz de Fora, tudo que eu fazia era a pé, cara. E olha que é uma cidade grande, mas Juiz de Fora tudo está localizado ali no centro, né? Eu mesmo falei, não, eu vou morar em Friburgo, vou transferir minha universidade para Friburgo. Só que eu já estava no 4º período e a Estácio, na época, a universidade, queria me retornar para o 1º. Aí eu falei, pô... Aí vem a questão da minha mãe, eu te dou 5 anos. Você já teve 2. Você vai retornar um ano e meio? O que você vai fazer depois? Então eu planejamento, falei, opa, então calma aí, deixa eu entubar e enfrentar o Rio. E aí eu descobri que o meu problema não era o Rio. Meu problema era atravessar a ponte. Era o transporte ali. Porque quando eu fui morar, eu morei 2 anos na Tijuca, foi maravilhoso. Era mais acessível, dava para ter. Porque tem essa questão também, né? Entendeu? O tempo que você passa para ir para o trabalho. Aqui em Miracema, as pessoas têm muito parentes em Niterói, ou casos de amigos em Niterói, vão muito para Niterói. Mas tudo que você faz no Rio. E sozinho também, praticamente. Pois é. Então, quando eu fui morar no Rio, se tornou mais fácil. Porque ali na Tijuca, onde eu morei, era a localização, que foi na General Espírito Santo Cardoso ali, a entrada para Muda, foi muito tranquilo para mim. Essa pressão aí que hoje também a molecada sofre,
quando forma. O que você indica mais ou menos para eles trabalhar assim? Eu volto a dizer, você está numa graduação, tá? Comece a fazer contatos, comece a procurar mestres, comece a procurar pessoas que possam te inserir no mercado de trabalho, ou até mesmo comece a procurar pares dentro da universidade com um desejo comum. Por exemplo, eu estou fazendo arquitetura, eu vou procurar um outro arquiteto para tentar abrir algo ou para fazer um projeto. Exatamente. Agora, você tem que ter um planejamento e aprender a lidar com as suas frustrações. As coisas não são para ontem. Você não sai de uma universidade hoje dizendo, vou ganhar 20 mil reais mês. Eu converso muito isso com Existem graduações que você tem uma facilidade de emprego, tá? Existem. E existem outras que não. E aí você não pode querer subir a escada do primeiro degrau, pular para o último, tá? Mas, Felipe, qual é a expectativa assim, que você vê mais ou menos da sua profissão aí para o futuro? Então, cara, voltando àquela primeira pergunta, essa pandemia abriu portas, né? O Conselho Federal regulou finalmente o atendimento virtual, está fazendo uma fiscalização, acredito eu, né? Assim eu espero, em cima, porque existem pessoas que estavam atendendo que não eram psicólogos, né? A profissão está crescendo. As pessoas começaram a ver hoje a psicologia como necessária. Algo que lá atrás na universidade a minha professora falava, todo mundo devia fazer terapia. Não somente quem atua na área, mas todo mundo no contexto em geral. Tá? Isso, a pandemia foi legal para a nossa área a partir daí. Os consultórios cresceram, tiveram um boom. Sejam presencial, seja o atendimento virtual. A psicologia escolar, você acha também que vai dar uma aumentada também? Porque igual como a gente comentou da pandemia, teve necessidade, talvez também vai pegar essa criançada aí precisando de uma atenção dentro da escola. Então, vamos lá. Acho que foi em... Deixa eu lembrar aqui que tem tempo. Se eu não me engano, em 2005, teve uma lei do governo federal que era necessário um psicólogo e um assistente social dentro das escolas. Não teve um negócio desse? Não sei. Acho que teve sim, né? Isso foi em 2005 ou 2006, se eu não me engano, teve uma lei. Tanto é que as escolas públicas começaram a ter esse corpo técnico dentro das escolas, mas não são todas as escolas que possuem. Mas a psicologia escolar, ela não trabalha de forma clínica. Ela trabalha o corpo docente, trabalha o corpo discente, né? Trabalha com os alunos, mas fazendo trabalhos de grupo, fazendo orientações, prevenções, tá? Isso basicamente falando. Caso o psicólogo escolar ele detecte a necessidade de um atendimento mais aprofundado, mais aprofundado, aí ele encaminha para o psicólogo clínico e, se for o caso, também para um neuro ou um psiquiatra. Porque a vantagem hoje também, eu acho que todas as profissões também já falaram no primeiro podcast, que hoje as profissões também foram, antes era isso, agora não, agora vai para todo canto, psicólogo esportivo, não sei o que, tal. Jurídico, esportivo, escolar, clínico, social, você tem todo uma gama. Então dá pra galera fazer, dá pra agradar todo mundo. Surgiu junto com o direito, junto à psicologia jurídica, a questão de você trabalhar em conflitos, né? Você tem os tribunais que são só para a resolução de conflitos, são os mediadores. E finalizando aí, Felipe, você tem uma indicação aí, cara, de um livro, de um filme? Então, o filme que eu falei muito pra galera agora durante a pandemia,
para que vocês pudessem entender um pouco sobre a necessidade do convívio social. Você já viu o filme Náufrago, Bruno? Já. Com Tom Hanks? Já. Qual a mensagem do filme? Que ele ficou, por mais que ele tenha ficado naquela ilha, ele entende como ele ficar sozinho impactou na vida dele, como Ele surtou. Como aquilo mudou a cabeça dele. Ele pegou uma bola, a necessidade de convívio era tamanha que ele pegou uma bola e transformou essa bola no seu melhor amigo, o Wilson. Né? Quando ele não tinha aquela bola ali com ele surtava porque ele precisava de alguma coisa. Então, o relacionamento social, ele é importante, tá? E esse filme traz uma outra mensagem também de um transtorno chamado workaholic, que é o cara que é viciado em trabalho. Esse personagem, ele era workaholic. O acidente aconteceu porque numa noite de Natal, que ele podia estar passando com a esposa dele, ele trabalhou ele teve que ir, se eu não me engano, à Rússia para despachar documentos da FedEx no avião. E esse avião caiu numa tempestade no mar e tinha ele e o piloto, somente ele sobreviveu. Só que o cara era tão psíquico no trabalho que as encomendas a maré estava trazendo para a ilha e ele não abria, ele guardava porque ele achava que alguém fosse chegar, ele iria conseguir entregar essas encomendas. Eu nunca vi o Náufrago. O Náufrago, veja. Até que o tempo foi passando, aí eu tô dando spoiler, né, pô, já que você não viu, né? Mas tá bom. Eu tô dando spoiler, já que você não viu. O tempo foi passando e ele percebeu, porra, aqui dentro pode ter alguma coisa que me ajude a sobreviver. Aí foi quando ele começou a abrir, né, as encomendas. Dentro tinha um patins de gelo e ele conseguiu cortar um coco, conseguiu abrir um coco, conseguiu fazer estacas, conseguiu montar uma cabana. Um conselho pro pessoal também que quiser fazer psicologia, tiver inclinado nessa área. Leem, galera, leem bastante, leem muito e entendam o que é seu não é do outro. Você quando é um profissional, as suas experiências não são a experiência do outro. Você não está lá para dar conselhos, você está lá para fazer o outro pensar, refletir sobre a própria vida e o seu paciente ele descobrir o próprio caminho, seja com erros ou acertos, tá? Mas os caminhos, a jornada, ela é única e você só vai aprender mesmo dessa maneira. Põe um livro aí pra gente, aí pra molecada aí, então. E cara, aí tem alguns livros que eu gosto. Eu gosto de Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, muito bom. Quem gosta de filosofia, eu acho que é um livro maravilhoso, né? Ele conta a história de um andarilho que passou pelo mundo com as suas esquetes. Você tem um outro chamado Elogio à Loucura, que é a loucura falando dela mesma, de Erasmo de Roterdã. Eu curto demais. Tem um outro de jornada que eu adoro, até já passei para algumas pessoas que eu atendi. Parece brincadeira, mas não é. O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, que é uma jornada também que ele faz pelo caminho de São Tiago de Compostela, se eu não me engano. E um livro que eu leio desde os meus 6 anos, 7 anos de vida, O Menino Maluquinho de Ziraldo. Maluquinho bom. Se você pegar o livro do Menino Maluquinho, você vai ver que naquela linguagem infantil existem vários ensinamentos. Vários. Interpretações, como a gente falou. Você interpretando. Tem um poeminha dentro do livro que diz sobre amor próprio, né? Quando Ziraldo fala assim: até quando papai foi para um lado e mamãe foi para o outro, o menino achou o seu lado, porque todo lado tem seu lado. Se eu sou o meu próprio lado, eu posso viver ao lado do lado que sou eu. Isso tem a ver com o amor próprio, gente.
Se amem primeiro para só depois amar o outro. Show. Considerações finais, Bruno? Galera, então foi isso. A gente trouxe uma pessoa que tem embasamento para falar sobre psicologia. Qualquer dúvida também, vocês podem deixar, igual eu disse no último podcast, que eu encaminho pro Felipe, a gente faz uma postagem para atender melhor as dúvidas de vocês também, não ficar algo só aqui entre a gente. Felipe, consideração final. Qualquer coisa me chama de novo para conversar comigo. Pô, mas aqui. Parte 2. Agora a revanche. Então, quando eu fui ali no banheiro, eu tava falando que, pensando nisso, falei, cara, dá pra fazer vários, assim, dá pro Felipe vir pra uma outra situação aqui, porque dá pra gente ficar conversando até. E, cara, só queria te agradecer mesmo, né? E foram até uma indicação da molecada, o seu nome, né? Como eu falei com você. É um prazer, cara. A escola, eu sei que você gosta da escola também, né? O seu filho está aqui, né? Então, em nome de toda a equipe, eu queria muito agradecer você, tá? É uma honra. Eu que agradeço o convite, pessoal. E dar um salve pro Gilson, nosso cinegrafista, diretor, produtor. O que fica por detrás das câmeras. Esses 5 horas de conversa você edita, legal. As partes que eu gaguejei você tira. E eu, Diegão, um beijão pra vocês, né? Curtir, dar like. Mas fazendo a observação da Bruna ali também, cara, você, molecada do ensino médio aqui do SEC, ou de outra escola também, que eu sei que pode até assistir. Cara, se quiser aí uma sugestão de profissão pra gente também futuro, que a gente tá seguindo aí no podcast, tem algumas profissões ainda a ser entrevistadas aqui, mas fica a sugestão aí, coloca de baixo aí, a gente vai fazer com o maior carinho, vocês podem ter certeza. Valeu? Um beijo pra vocês, curte, dá like, compartilha. Tamo junto, valeu, família.